Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Vou trazer aqui informações um pouco mais detalhadas sobre o tarifaço de Trump ao redor do mundo, aliás, tarifas, né, ao redor do mundo, e a situação no Brasil em relação a esse tarifaço do Trump. E a situação é bem discrepante entre o Brasil e os demais países, inclusive países que são inimigos literalmente declarados dos Estados Unidos, China e Rússia. Parece que o Putin Xi Jinping tem a cabeça mais no lugar do que o caro presidente brasileiro. Tarifaço. Trump fecha acordos comerciais com a União Europeia, Japão, Reino Unido, Indonésia e outros. Brasil se isola. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a formalização de acordos comerciais com 7 países para aplicação das novas tarifas que entram em vigor em 1º de agosto. As negociações envolveram concessões tarifárias em troca de investimentos diretos nos setores estratégicos da economia norte-americana. O Brasil, por outro lado, não obteve nenhum avanço relevante no diálogo com Washington. Os países que fecharam acordos com os Estados Unidos são União Europeia, ou seja, todos os países da Europa, Japão, China, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Reino Unido. Com isso, as tarifas para esses parceiros comerciais serão reduzidas em relação aos percentuais anunciados inicialmente. Os entendimentos foram construídos com base na troca de benefícios comerciais, aumento de importações de produtos dos Estados Unidos, acordos setoriais e investimentos bilionários em setores como energia, agricultura, tecnologia e defesa. O Bloco Europeu firmou um acordo que prevê a compra de 750 bilhões em energia nos Estados Unidos, de dólares, além de investimentos adicionais de 600 bilhões de dólares em outros produtos e setores estratégicos. Em troca, os países europeus terão tarifas reduzidas, embora os detalhes percentuais não tenham sido divulgados. China. A chamada guerra comercial com a China foi encerrada com a redução das tarifas de 145% para 55%. O acordo prevê que a China forneça ímãs e terras raras aos Estados Unidos, enquanto os norte-americanos mantenham acesso de estudantes chineses às universidades do país. O tratado ainda inclui tarifas de 10% impostas pelos chineses sobre alguns produtos dos Estados Unidos. A proposta ainda precisa de ratificação formal, mas foi classificada por Trump como estratégica. Japão. As tarifas de 25% para produtos japoneses foram reduzidas para 15%. Em contrapartida, o Japão se comprometeu a investir 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos em setores como energia, semicondutores, defesa e agricultura. Também foi acertada a compra de 100 aeronaves Boeing e um aumento de 75% na importação de arroz. Produtos agrícolas como milho e soja também farão parte das compras japonesas. Reino Unido. O acordo com o Reino Unido manteve as tarifas em 10%, mas com concessões específicas. Londres eliminará barreiras comerciais a produtos norte-americanos e os Estados Unidos suspenderão temporariamente tarifas sobre aço e alumínio britânicos, sob condição de cumprimento de cotas. Para o setor automotivo, as tarifas serão reduzidas para os primeiros 100 mil veículos, com a alíquota de 25% aplicada a volumes excedentes. Vietnã. As tarifas foram reduzidas de 46% para 20%, e o Vietnã eliminará todas as tarifas para norte-americanos. O país também se comprometeu a não se permitir o uso de novas cotas comerciais como alternativa para a evasão de tarifas de terceiros, especialmente da China, que poderia tentar contornar os acordos por meio do território vietnamita. Engraçado, né? Eu acabei de mostrar para vocês que a China, inclusive, fechou acordo tudo certinho com os Estados Unidos, mas o Xi Jinping vai tacar fogo na fogueira, na lenha, que já estava pouco, né? E falou que está apoiando o Brasil e que, de fato, o Brasil não deve abaixar a cabeça para os Estados Unidos. Sendo que, aparentemente, a China fez exatamente isso. A esquerda é a mente, o mesmo tipo de mente em qualquer parte do mundo, né? Tem um pingo de cérebro. Ou seja, que a China se dê bem, mas o Brasil se ferre, né? Indonésia. O governo dos Estados Unidos concordou em reduzir as tarifas de 32% para 19%, enquanto a Indonésia eliminará 99% das barreiras alfandegárias para produtos norte-americanos. O acordo inclui isenções a itens agrícolas e industriais. A Indonésia também prometeu respeitar normas trabalhistas e evitar práticas como trabalho forçado. Filipinas. Com a alíquota ajustada de 20% para 19%, o país asiático aumentará a importação de soja e medicamentos dos Estados Unidos. Todos os impostos sobre produtos norte-americanos serão eliminados, embora os termos exatos ainda não tenham sido divulgados. Brasil isolado.
Enquanto os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos conseguiram negociar condições favoráveis, o Brasil permanece sem acordo. A retórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as falhas diplomáticas na reaproximação com o governo norte-americano e decisões judiciais recentes no país, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, têm sido apontadas como fatores que dificultaram o diálogo. O tarifaço de 50% contra produtos brasileiros está mantido e entrará em vigor em 1º de agosto, conforme já confirmado por Trump. Trump diz que tarifa global ficará entre 15% e 20%. Taxa de 50% ao Brasil é mais do que o dobro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que espera aplicar tarifas entre 15% e 20% aos parceiros comerciais que não firmarem acordo comercial com Washington. Caso a previsão se confirme, o Brasil será submetido a uma tarifa de mais do que o dobro da aplicada ao restante do mundo, já que os produtos brasileiros estão sujeitos a uma taxa de 50% imposta por Trump. E caso o Lula dobre a aposta, vai para 100%. A tarifa mundial ficaria em algum lugar na faixa de 15% a 20%, afirmou Trump em entrevista a jornalistas. Trump também falou sobre a China, manifestando o desejo de que o país asiático abra seus mercados aos produtos dos Estados Unidos. Concluímos o acordo com a Indonésia e eles abriram o mercado para nós. O Japão também liberou a entrada dos nossos carros e nosso arroz. As Filipinas fizeram o mesmo. E eu adoraria ver a China seguir esse caminho. Estamos negociando com eles neste momento, afirmou. As principais autoridades econômicas dos Estados Unidos e da China retornaram nesta segunda-feira em Estocolmo as negociações para tentar resolver disputas comerciais de longa data entre as duas maiores economias do mundo. O objetivo das conversas é prorrogar a trégua tarifária por mais de 3 meses, segundo informações da agência Reuters. Eu sei que estou pronunciando errado, mas enfim. A China tem até 12 de agosto para firmar um tratado tarifário duradouro com o governo Trump. O prazo foi definido após acordos preliminares entre Pequim e Washington em maio e junho, que buscavam encerrar semanas de escalada tarifária e disputas envolvendo minerais de terras raras. Sem um acordo, as cadeias globais de suprimento podem enfrentar nova turbulência, com tarifas dos Estados Unidos voltando a patamares de 3 dígitos, o que equivaleria a um embargo comercial bilateral. As negociações em Estocolmo acontecem logo após o maior acordo comercial já firmado por Trump com a União Europeia, no domingo, que estabelece uma tarifa de 15% sobre a maioria das exportações do bloco para os Estados Unidos, incluindo automóveis. De acordo com a UE, também tem garantia de 600 bilhões de dólares em investimentos europeus nos Estados Unidos. O acordo representa um avanço significativo na política tarifária, mas o trato precisa ser validado pelos países membros e líderes europeus já contestam as bases do acordo. Nas últimas semanas, Trump anunciou tratados com o Reino Unido, Indonésia, Filipinas, Vietnã e Japão. Com os japoneses, o acerto prevê investimentos de 550 bilhões de dólares e a aplicação de tarifas recíprocas de 15%. Não se espera um avanço semelhante nas negociações entre Estados Unidos e China, mas analistas acreditam que é provável uma nova prorrogação de 90 dias da trégua e tarifária e do controle de exportações firmado em meados de maio. A prorrogação evitaria uma nova escala de tensões e abriria caminho para o planejamento de uma possível reunião entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping, no fim de outubro ou no início de novembro. Um porta-voz do Tesouro dos Estados Unidos não comentou uma reportagem do jornal South China Morning Post, que citava fontes anônimas afirmando que um dos dois países evitaria impor novas tarifas ou medidas que pudessem intensificar a guerra comercial pelos próximos 90 dias. O governo Trump se prepara para impor nas próximas semanas novas tarifas setoriais contra a China, incluindo sobre semicondutores, produtos farmacêuticos, entre outros itens. Estamos muito próximos de um acordo com a China. Nós realmente fizemos uma espécie de acordo com a China, mas vamos ver como isso vai se desenrolar, disse Trump a repórteres no domingo. O jornal britânico Financial Times informou nesta segunda-feira que os Estados Unidos suspenderam restrições às exportações de tecnologia para a China, com o objetivo de não prejudicar as negociações comerciais. Segundo o jornal, o Departamento de Indústria e Segurança Segundo o jornal, o Departamento de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio, responsável pelos controles de exportação, foi orientado a evitar medidas mais rígidas contra a China. A informação teria sido confirmada por fontes atuais e ex-funcionários. A Reuters informou que não conseguiu verificar a reportagem de forma independente. A Casa Branca e o Departamento de Comércio não responderam aos pedidos do comentário. Brasil ignorado.
Por decisão de Trump, o Brasil estará sujeito a uma tarifa de 50% a partir de 1º de agosto. Durante a semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se queixou da falta de disposição do presidente Donald Trump para negociar. Neste domingo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou que o governo vem buscando negociação desde o anúncio das medidas, com base em diálogo sem qualquer contaminação política ou ideológica. Reiteramos que a soberania do Brasil e o Estado Democrático de Direito são inegociáveis. No entanto, o governo brasileiro continuará e seguirá aberto ao debate das questões comerciais. Em uma postura que já é clara também para o governo norte-americano, declarou o MDIC em nota à imprensa. Como mostrou o G1 neste sábado, especialistas afirmam que os canais de comunicação entre Brasil e Estados Unidos de fato não são eficazes, o que mantém as negociações travadas. Para eles, um dos grandes obstáculos é a política comercial americana, que tem sido moldada por um forte viés geopolítico sob Trump. Na prática, as decisões tarifárias partem diretamente da culpa da gestão do republicano, ofuscando, por exemplo, as questões técnicas da diplomacia e do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, tornando a negociação ainda mais difícil. Além disso, há outros interesses envolvidos, como a disputa por influência com a China na América do Sul, afirma o coordenador do Grupo de Análise Estratégica Internacional da USP, Alberto Pfeiffer. Nessa semana também veio à tona o interesse dos Estados Unidos nas terras raras brasileiras. O governo Lula insiste em adotar tom de embate com os Estados Unidos de volta a dizer que soberania é inegociável. Engraçado, né, que quando a Venezuela tacou 37%, né, de porcentagem, eu não vi o Brasil falar um A. Aliás, nem os esquerdistas na mídia, na internet, nas redes sociais, nenhum deles falou um A. Nenhum! O governo brasileiro afirmou neste domingo que continua disposto a negociar com os Estados Unidos a respeito do tarifaço de 50%, que atinge exportações do Brasil, mas saltou que a soberania nacional e o Estado Democrático de Direito são inegociáveis. Engraçado, né, que com a Venezuela, a boca fechou, né? A declaração foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Em nota oficial, o órgão informou que as conversas com os Estados Unidos seguem a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com base em diálogo sem qualquer contaminação política ou ideológica. O texto ressalta que Brasil e Estados Unidos mantêm uma relação econômica robusta e de alto nível há mais de 200 anos. E que a expectativa do governo é preservar essa parceria. A manifestação do MDIC ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmar que as novas tarifas de importação começam a valer em 1º de agosto. O 1º de agosto é para todos. Todos os acordos começam em 1º de agosto, declarou o republicano ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante entrevista na Escócia. Apesar do discurso institucional de abertura ao diálogo, as declarações recentes de Lula e de membros do governo têm dificultado uma aproximação de alto nível com Washington. O petista não solicitou nenhuma reunião direta com Trump, desde o início do novo mandato do republicano em janeiro, e já chegou a dizer que não teria assunto para tratar com o norte-americano, a quem acusou em 2024 de representar uma nova versão de fascismo e nazismo. Na última semana, Lula adotou uma retórica agressiva ao se referir ao impasse. Disse que se Trump estiver trucando, o Brasil pediria 6, em alusão ao jogo de cartas truco. O presidente também afirmou que o vice Geraldo Alckmin tenta negociar todos os dias. Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto. Você vai saber a verdade sobre o Brasil e vai falar: Lula, eu não vou mais achar o Brasil. Como se o Lula Trump simpatizasse com o Lula também. Nos bastidores diplomáticos, a percepção é de que não houve esforço real por parte do governo brasileiro para abrir canais formais com a Casa Branca. O chanceler Mauro Vieira relatou que não foi recebido pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, até o momento. Outro fator que contribui para a deterioração do ambiente diplomático são as decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Medidas como a imposição de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a proibição de entrevistas com conteúdo replicável nas redes sociais e a ordem de remoção do deputado federal Hélio Lopes, da Praça dos Três Poderes, são vistas como preocupação nos Estados Unidos, por afrontarem princípios de liberdade de expressão considerados basilares no país. Na avaliação de analistas em Washington, esse conjunto de pontos negativos, somado à ausência de canais diretos de negociação, torna improvável uma reversão das tarifas no curto prazo. A situação é agravada pela desconfiança em relação ao compromisso do Brasil com valores democráticos, segundo relatos diplomáticos.
Ai, titica de galinha tem na cabeça certos seres humanos. Só tem titica de galinha na cabeça e mais nada. Não tô falando do Trump, tá? Não falo do Trump. E vocês, meus queridos, o que vocês acharam disso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver isso aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.